Olá, meu nome é Juliana Esteves, sou aluna do curso de especialização em Fisiologia do Exercício aplicada à Clínica da Unifesp e vou apresentar minha revisão sistemática sobre características da intervenção por exercício físico no tratamento da dor lombar. Então, primeiramente falando do impacto e prevalência, esse estudo e outros estudos aí mostram que o número prevalente de pessoas com lombalgia e o número de pessoas com anos vividos com deficiência aumentaram substancialmente, né? E a dor lombar continua sendo a principal causa global de anos vividos com deficiência, que é o absenteísmo, né? A dor lombar é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? E incapacidade aí no mundo. Então, o tamanho do impacto que a dor lombar tem aí na sociedade, gerando aí altos custos e aumentando aí, a cada ano tendo mais casos aí aumentando os casos de dor lombar. 80% dos adultos em algum momento de suas vidas vão sentir essa dor lombar e a recorrência é em torno de 70% dos casos. A faixa etária dor lombar, ela ocorre em todas as faixas etárias, aumentando aí entre os adultos, a população idosa e entre as mulheres. Então, temos a dor lombar específica, que são 5 a 10% dos casos, e a não específica, de 8 a 90% dos casos, quando a gente não sabe a causa específica da dor lombar, sendo categorizada aí como multifatorial. O exercício para dor lombar, ele é um tratamento de primeira linha e para prevenção também da dor lombar. A gente tem esse estudo aqui bem importante, relevante, que mostra que dos terapias não farmacológicas, o exercício físico é o tratamento de primeira linha. Então, o objetivo do nosso estudo é identificar as características do treino, do exercício físico, para diminuir a dor em adultos com dor lombar crônica inespecífica. Dos 354 artigos compilados, foram só 20 rastreados, né? Foram 22 artigos nessa revisão foram utilizados. Aí tem aí uma tabelinha dos artigos. E a gente extraiu os dados em tabelas, em Excel, né? 2 tabelas aí com todas as características aqui também do treino, da prescrição de exercício. Então, a metodologia do treinamento, o que foi mais utilizado foi estabilidade lombar, pensando mais na estabilidade do centro do corpo, foram os protocolos mais utilizados nessa revisão. E se a gente for pensar, ainda não existe, a gente analisando, né, a literatura, não existe ainda diretrizes bem definidas para a prescrição de exercícios em indivíduos com dor. Então a dosagem, ela vai entrar as características, né, dessa dosagem, vai entrar frequência, intensidade, tempo de intervenção, séries, repetições. E como a gente vou mostrar aqui o que essa revisão achou, né, quanto à dosagem, e embaixo a literatura, o que a literatura fala. Então, quanto à frequência, 3 vezes na semana foi a mais utilizada, e a literatura fala que pelo menos 2 vezes na semana de intervenção é importante para esses pacientes. O tempo, 9 semanas é a média utilizada, e a literatura mostra que pelo menos 6 semanas, aí no mínimo 6 semanas de intervenção. A intensidade nessa revisão a intensidade foi manipulada pela carga ou pela progressão de dificuldade do exercício.
A literatura mostra quanto a intensidade por 1 RM e a intensidade pela percepção subjetiva do esforço, né, na escala de Borg de 6 a 20. Então aqui a gente tem a escala de Borg, né, de 6 a 20, aqui de 0 a 10, mostrando a intensidade ser utilizada progressiva, né? Então, de baixa intensidade de 8 a 10, intensidade moderada 11 a 13 e alta 14 a 16. E essa sobrecarga, o fundamental dela é ser gradativa e essa progressão ser pensada não só pelo peso, mas pensando em manipular aí a duração, manipular a velocidade de execução, pensar em aumentar primeiro a quantidade de repetições antes do peso, começar com exercícios de solo, com baixa carga e maior repetições, e aumentar a duração antes da dificuldade, né? Então, pensar tudo isso na progressão dos exercícios. E, bom, os resultados do nosso estudo, dos 20 estudos, dos 22, 20 estudos tiveram resultados significativamente positivos com a intervenção ativa quanto à dor, quando comparado antes e após a intervenção. Entre grupos ativos não houve nenhuma diferença, nenhum resultado significativo de diferença entre os grupos. Os inativos, sim, os 20 estudos obtiveram diferença significativa. Então, mostrando que a intervenção ativa, principalmente os estudos de estabilidade e fortalecimento do centro do corpo, que foram a maioria dos estudos abordados nessa revisão sistemática, mostraram que é uma abordagem eficaz na indução de mudanças significativas no limiar de dor, porém, essa intervenção não se mostrou mais eficaz do que outras intervenções por exercício na redução da dor. Apenas 50%, metade dos estudos apresentaram todas as características do treino, então, né, da prescrição do exercício. Então, por isso que a gente se baseou também na literatura aí, mais atual para falar sobre a dosagem. Então, esse estudo fornece mais uma evidência aí de que as intervenções ativas elas são eficazes para os adultos com dor lombar crônica. Então, o método mais utilizado foi a estabilidade do centro do corpo, porém a gente tem que pensar que elas não são superiores a outras formas de exercício. Ela tem um efeito superior comparado com a intervenção mínima ou nada de intervenção. Quando a gente pensa nessa intervenção do centro do corpo, a gente pensa em músculos ativar, né, e fortalecer músculos profundos do tronco, como transverso abdominal, multífidos. Há estudos, principalmente décadas de 80, que falam sobre o tempo de ativação, o tempo de reação desses músculos, o atraso de ativação pode estar relacionado com a dor lombar. Porém, estudos atuais mostram hoje que existe baixa correlação disso, né, da ativação temporal do transverso abdominal com a musculatura profunda do tronco, né? Então, aí, outro estudo mostrando os mitos da estabilidade do core, do centro do corpo, que os músculos fracos do corpo são apenas uma variação normal, não que isso é uma patologia, né? É um problema. E esses músculos abdominais fracos não necessariamente vão levar a dores nas costas, e que tensionar esses músculos também não fornece uma proteção contra as dores nas costas ou reduz a recorrência de dores nas costas. Agora, entrando sobre as características do treino, se é treino resistido ou treino aeróbio, no nosso
nossa revisão sistemática, 100% dos estudos foram treinos resistidos, não teve nenhum treino aeróbio. E aí na literatura mostra, essas duas literaturas mostraram que não tiveram resultados efetivos aí com treino aeróbio, né, para melhora de dor em pacientes com dor lombar. Né? Já outro estudo, como esse daqui, ele mostra que sim, é importante, também tem o American College também indica, né, treino aeróbio para pacientes e, né, considerando que se manter ativo é importante para os adultos com dor lombar crônica, o treino aeróbio sim é uma intervenção que pode ser eficaz. Aqui temos algumas características interessantes que esse estudo fala sobre a dosagem do treinamento aeróbio. Quanto à dosagem do treino resistido, a gente nesse estudo teve o que foi mais utilizado foi treino de resistência muscular ao invés de força, né, utilizando-se de 1 a 3 séries e de 5 a 20 repetições. 5 repetições baixas, eles utilizaram muito de períodos de contração isométrica, então categorizando aí uma atividade mais de resistência muscular ao invés de força. Então, a dosagem do treinamento resistido, conforme essa literatura, né, mostrou aqui a intensidade por Borg, que é, né, muito mais, pensando aí na prática clínica, existe uma facilidade maior de usar a intensidade pela percepção de esforço. O tipo de exercício, envolvendo músculos, não só a musculatura, né, o trabalho muscular da região afetada, mas grandes grupos musculares também, né, e atividades de sustentação de pesos livres, exercícios de solo, exercícios em máquina, faixa de resistência e exercícios que não exacerbam o sintoma. Tá? Aqui falando também novamente da progressão, né? Começar com uma progressão, uma intensidade baixa e ir aumentando isso progressivamente. Outro detalhe importante para a gente pensar nas características do treino é sobre a educação e aconselhamento do paciente. Evidências mostram, assim como um artigo na nossa revisão sistemática, onde se comparou educação e exercício e só exercício, mostrou muito mais efetividade no treinamento com educação mais exercício. Né? Então, a educação aí que explica a dor, faz a pessoa compreender a biologia da dor, né? E que movimentar é seguro, tirar aquele medo de se exercitar. Então, aí o estudo também mostrando que o efetivo, né? Como é efetivo ser o exercício junto com a educação. Então, aí vem essa pergunta: o que realmente melhora a dor de pacientes com dor lombar crônica, né? Já que exercícios, qualquer abordagem vai ser efetiva, então não só aquelas de estabilização do centro do corpo, como outras atividades também ajudam a melhorar a dor lombar. Então, aí estudos mostram que nem sempre a melhora da dor lombar está atrelada realmente à função física do paciente. Então, melhora do estado psicológico e cognições, por exemplo, redução do medo, ansiedade, catastrofização da dor, o exercício, a analgesia induzida pelo exercício, as adaptações funcionais e estruturais do cérebro, elas podem influenciar mais a dor e a incapacidade do que realmente a função física, né? Então, aqui a gente tem uma tabelinha pensando aí nos fatores biopsicossociais, né, comorbidades
os fatores sociais, psicológicos, genéticos, né, estão relacionados aí com a incapacidade e a dor e incapacidade, né? Então, a gente conclui aí que os exercícios de estabilização e fortalecimento do tronco são efetivos, né? São significativos para a melhora da dor, porém, não é uma intervenção que se mostrou mais eficaz do que outras. Outras características que a gente mostrou nessa revisão, né? Se mostraram relevantes, é a abordagem por treinamento resistido, apesar de que o treinamento aeróbio também é algo que é um treinamento que deve ser considerado, né, na prescrição de exercícios, né, para essa população. O treinamento voltado para a resistência muscular, mais do que força, né, pensando naquela progressão do exercício. E o treinamento vinculado com a educação, o treinamento que reconhece e visa abordar os fatores biopsicossociais. Obrigada, essa foi minha apresentação.